Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o engenheiro Diego e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um pré-dimensionamento de uma viga de concreto armado. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo. Segundo a nossa NBR 6118 de 2014, do item 13.2.2, a seção transversal das vigas não pode apresentar largura menor que 12 centímetros. O que seria isso? Eu tenho aqui um exemplo de um corte de uma viga de uma largura B e de uma altura H. E a nossa seção transversal, que é essa largura B, não pode ser menor que 12 centímetros. Salvo alguns casos que ela pode ter o valor mínimo de 10 centímetros, mas ela tem que respeitar o alojamento das armaduras e as interferências das armaduras com outros elementos estruturais, respeitando os espaçamentos, cobrimentos estabelecidos por norma, além de respeitar o lançamento e a vibração do concreto, pessoal. O que seria isso? Eu tenho o nosso cobrimento, nós vamos ter o nosso cobrimento, geralmente é 3 centímetros. A gente tem que respeitar o espaçamento entre barras, que é de 2,5 centímetros. E ainda temos que respeitar o espaço do adensador, que vai fazer a vibração desse concreto aqui, pessoal. Então, se a gente respeitar todos esses procedimentos aqui, então a gente pode ter uma largura mínima de 10 centímetros, certo? Só em esses casos. Também em outros casos, para definir a altura, nós adotamos como parâmetro aqui L sobre 12 para vigas contínuas e L sobre 10 para vigas não contínuas ou biapoiadas. O que seria essa viga contínua e o que seria essa viga não contínua ou biapoiada? Então eu trouxe um exemplo para ficar bem didático. Fica até o final do vídeo, fica acompanhando que vocês vão entender tudo até o final. Então eu trouxe um exemplo aqui do AutoCAD. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu tenho um exemplo de viga não contínua. Se eu definir a minha viga V1 até esse pilar, eu também tenho uma viga não contínua, mas se eu definir que essa viga ela vai dessa ponta até essa ponta, ela é uma viga contínua. Então, vamos fazer o pré-dimensionamento dessas vigas aqui. Então, essa viga aqui eu vou considerar como não contínua, a viga V1. Vou pegar de eixo a eixo. Então, eu tenho aqui 6 metros de vão. O nosso L aqui é 6 metros. Então, fazendo L sobre 10, eu vou pré-dimensionar ela como 15 por 60. Vou fazer a mesma coisa para a próxima viga V2. Eu achei aqui 4,60. Então, eu vou arredondar, fazer o pré-dimensionamento de 15 por 50. Vou fazer essa situação 3 aqui e vou considerar essa viga V3 como contínua. Então, vou pegar ela de eixo a eixo aqui. E eu vou ter aqui 10,60. Então, como eu faço aqui para pré-dimensionar cada tramo desse aqui nesse caso? Eu vou pegar a maior situação, no caso 6 metros, e vou considerar 6 sobre 12. Então, 6 sobre 12. Então, fazendo L sobre 12, eu tenho 50 centímetros. Então, eu vou ter uma altura de 50 centímetros para essa viga V3. Sim, mas Diego, por que aqui contínua ela é L sobre 12 e por que não contínua é L sobre 10? E, consequentemente, aqui vai ter uma altura maior, uma altura útil maior, e aqui vai ter uma altura útil menor. Por que isso acontece? Então, eu vou mostrar para vocês no F-Tool por que isso acontece.
eu vou calcular as reações e os momentos aqui e mostrar para vocês. Então eu vou pegar a primeira situação da viga 1, que é uma viga de vão de L 6 metros, 15 por 60. Então vamos lá para o F2. Então eu vou ligar o meu grid, vou adotar 6 metros e vou fazer a minha primeira viga, minha viga V1, certo? Eu vou adotar o concreto isotrópico e vou aplicar para todos. Agora eu vou definir a seção retangular 15 por 60, onde o meu D é 600 milímetros e o meu B 150 milímetros. E vou aplicar para todos. Definindo meus apoios, vai ficar fixo em X, fixo em Y e rotação em Z livre. Então, vamos aplicar aqui, vamos aplicar aqui. Vamos definir a nossa carga. Eu vou adotar uma carga de 20 kN por metro, certo? Menos 20. Adotei. Vou mandar rodar. Então tem um momento fletor para essa primeira viga de 90. Essa primeira viga aqui tem um momento fletor de 90. Vamos fazer para a segunda. Eu tenho aqui uma viga de 4,60, 15 por 50. Então, vamos ligar o grid 4,60, 4,60 aliás, e vamos desenhar. 4,60. Vou utilizar o mesmo material. Vou mudar as dimensões aqui. 15 por 50. Onde o nosso D 500 milímetros, B 150. Vou aplicar novamente para todos. Os apoios fixo em X, fixo em Y, livre a rotação. A carga, eu vou aplicar a mesma carga e vou mandar rodar novamente. Então tem um momento fletor de 90 para a viga V1 e um momento fletor de 52 para a viga V2. Agora, o que aconteceria se eu tivesse a mesma carga, só que eu tivesse com ela contínua? Ou seja, ela engastada nesse pilar aqui. Como seria o comportamento dessa viga? Então vamos fazer aqui. Então é uma viga de 10,60, certo? Então vamos lá. Vamos desenhar aqui, vamos habilitar o nosso grid para 6 novamente. E agora vamos para 10,60. Então eu tenho 6 metros e 4,60. Vou adotar o concreto, novamente, o mesmo material. 15 por 50. Como que eu vou adotar nesse caso aqui, como ela é contínua? Então, a gente viu que é L sobre 12, certo? Então, aqui, eu vou adotar o 15 por 50. Vou aplicar para todos. A carga, eu vou considerar a mesma carga. 20, 20. Os apoios, novamente fixo na direção X e Y. E vou mandar rodar mais uma vez. Então, o que a gente consegue perceber aqui, pessoal? Para o primeiro momento com ela biapoiada e não contínua, a gente tinha um momento de 90. E o nosso momento aqui agora ele foi para 56,8.
Para a segunda parte, para a segunda viga, seria a viga V2 de 4,60, a gente tinha um momento fletor de 52,9. Agora a gente já tem um momento de 22,4. Mas o que significa isso? O que significa isso? Significa que quando eu tenho uma condição biapoiada ou não contínua, eu tenho uma maior flecha, certo? E um maior momento positivo. Ou seja, então eu preciso de uma área de concreto maior. Por isso que é L sobre 10 e não L sobre 12. Nesse caso aqui, como eu engastei ela nessa condição aqui, desse pilar, como eu fiz esse engastamento aqui, ou a flecha diminuiu nos dois tramos de viga e parte do momento fletor aqui foi absorvido por esse pilar aqui, certo? Então, por isso que essa condição de continuidade aqui a gente considera para o pré-dimensionamento como L sobre 12. Certo, pessoal? Ficou claro? Consequentemente, eu tenho um momento negativo aqui agora, eu preciso enrijecer essa área. Mas isso aqui pode ser um tema para um próximo vídeo. O que vocês acham, pessoal? Diz para mim aí nos comentários. Então, o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês estão gostando, curta, não deixe de acompanhar os conteúdos, se inscrevam no canal e comentem aí se vocês estão entendendo, se vocês conseguiram entender, se o conteúdo tá legal e me dê sugestão de conteúdo, pessoal. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.